sorte que entrando no barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouvirão de mau grado com seus ouvidos, e fecharão seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Se aceitem glorificando o nome do Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero voltar aqui. Se irmãos tiverem a Bíblia aberta aí, acompanha só o versículo 7. Você não esquece do versículo 7. Vai dizer assim: e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Amém? Não esquece. Aleluia. A irmã me disse que era campanha de libertação por libertação. E o tema era, a palavra era livre, era que o Senhor colocasse no meu coração. E eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, irmãos, nessa noite, no que o Senhor quer falar com cada um de nós. Porque a palavra do Senhor, no versículo 1, no capítulo 13, vai dizer assim: saindo Jesus de casa naquele dia, percebeu que tinha uma grande multidão que o seguia, que estava atrás dele. E ele se assenta, entra no barco, se assenta, e ele percebe que toda aquela multidão o acompanha. Mas sabe o que me chama a atenção? Que Jesus, ele começa a falar, e ele começa a falar por parábolas. E nessas parábolas ele vai dizendo que a semente, o semeador saiu a semear. E quando eu vejo Jesus saindo de casa, e eu saio, quando eu vejo Jesus saindo de casa e vendo aquela multidão, ele começa a analisar: será que todo esse povo quer me seguir? Será que todo esse povo quer me servir de todo o coração? Imagina Jesus saindo, irmão, de casa e olhando aquele tanto de gente, aparecendo de banho, tudo na porta. E Jesus começa a analisar, e ele sabe de todas as coisas, e ele entende que nem todos que estavam ali estavam com propósito de adoração, de vontade de aprender, sede de aprender. Então Jesus faz o seguinte: vou me assentar e vou começar a falar. Vamos ver quem vai suportar até o final. E ele começa a falar por parábolas. E ele vai dizendo que o semeador saiu a semear, e os irmãos não conhecem essa história. Mas eu quero enfatizar o versículo 7, em que o semeador, ele lança a semente. Mas a semente
semente ela caiu entre espinhos. E os espinhos crescendo sufocou aquela semente que foi plantada. Aí talvez você vai me dizer, mas como é isso, pastor? O semeador não viu que tinha espinhos? O semeador saiu semeando porque ele semeia em todos os lugares. Porque ele quer que dê fruto em todos os lugares. Mas a palavra do Senhor fala que aquelas sementes caíram entre os espinhos. Muitas das vezes, irmãos, nós fomos plantados. A palavra do Senhor lá em Salmo 1 fala que não devemos seguir o conselho ímpio, nem nos assentar à roda dos escarnecedores. Imagina ser plantado no meio deles. E aí, irmãos, eu começo a entender aqui que o Senhor ele está nos mostrando o seguinte: várias sementes nesse dia de hoje, nesse tempo de hoje, tão difícil a qual nós estamos vivendo, como já foi falado desde o início do culto, muitas sementes foram semeadas no meio dos espinhos. E esses espinhos, quando eles crescem, eles nos sufocam. A nossa semente ela é boa, é a semente do Evangelho, é a semente de Cristo que está sobre as nossas vidas. Mas muitas das vezes nós estamos juntos, crescendo junto com espinhos. E esses espinhos, eles nos trazem tristeza, eles nos trazem angústia. Lembrando que hoje é culto de libertação e cura. Esses espinhos crescendo junto de nós, eles nos entristecem com palavras, com atitudes. E a gente, por ver muitas das vezes esses espinhos crescendo, a gente quer imitar, a gente quer fazer igual. Porque eu não sei se vocês já viram, mas tem um espinho que é gruda na roupa da gente, na beira dos matos. Um bichinho bonitinho, ele é cheio de bichinho assim, é gruda no rosto. Às vezes nós vemos pessoas que têm vários dons, que têm vários talentos, têm várias pontinhas, assim como esse espinho, como o seu nome dele. E nós vemos esses espinhos crescendo, e às vezes nós nos indignamos, mas nós estamos juntos e nós queremos crescer juntos. Mas com o tempo, esse espinho começa a nos sufocar, porque a palavra deixa claro que foi crescendo junto com os espinhos e os espinhos sufocou. Aí nós olhamos e nós falamos, mas está crescendo. Aí nós falamos, mas é espinho. E nós vamos falar, mas está crescendo. Mas é espinho. E nós queremos estar juntos. E nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você: não se assente na roda dos escarnecedores. Não se ajunte com eles. Porque por mais que cresçam, mas são espinhos. E o Senhor